pessoas, nós somos a galera do Fundão e hoje a gente vai mostrar para vocês um pouquinho mais sobre a história dos povos ameríndios. Então fiquem ligadinhos e continuem assistindo o vídeo. Os povos ameríndios eram povos que ocupavam a América antes da chegada dos espanhóis. Eram conhecidos também como pré-colombianos e estavam divididos em sociedades muito diversas do ponto de vista cultural, social, econômico e político. Quando os espanhóis chegaram à América, os ameríndios ocuparam dois territórios: a Mesoamérica, que é a parte do México, da América Central, onde teve o desenvolvimento dos maias e dos astecas, e a área andina, que é atualmente o Equador, o Peru e a Bolívia, onde se desenvolveu os incas. Não se sabe exatamente como o povo ameríndio chegou à América. Existem hipóteses. As mais aceitas indicam que eles tenham vindo pelo Estreito de Bering, localizado no norte da Ásia, e a outra hipótese indica que os povos ameríndios tenham chegado atravessando o Oceano Pacífico. Assim, teriam vindo de partes da Ásia e da Oceania. De acordo com alguns historiadores, os primeiros povos teriam feito migração há aproximadamente 70 mil anos, e devido à grande quantidade de pessoas, não teriam como ter utilizado apenas um caminho. Apesar da grande diversidade cultural, essas civilizações apresentavam algumas características em comuns. Por exemplo, a agricultura como atividade, a principal atividade econômica, devido ao favorecimento das técnicas de irrigação do solo, o domínio de técnicas aprimoradas no artesanato, as atividades de comércios, a prática religiosa politeísta, uma tradição guerreira e o conhecimento matemáticos e de astronomia. Hoje iremos nos concentrar nossa análise em três civilizações encontradas pelos espanhóis no continente americano, a partir do início do século XV: os maias, os astecas e os incas. Os maias habitavam as florestas tropicais, que hoje é a região da Guatemala, Honduras e a península de Yucatán, que hoje é o atual sul do México. Eles viveram nessas regiões do século IV a.C. até o século IX a.C. E entre o século IX e o século X a.C., eles foram atacados pelos toltecas. Bem, eles nunca chegaram a formar um império unificado, fato que favoreceu a invasão e domínio de outros povos. A cidade era como centros políticos e religiosos, e tinha um estado teocrático. Eles eram divididos assim: tinha a nobreza no começo, que era no topo da pirâmide, onde ficava a família real e o rei. Era um tipo de rei que tinha em cada cidade. Depois vinham os chefes militares, sacerdotes e os ricos. Aí logo abaixo ficavam os artesãos, os trabalhadores urbanos e os camponeses. Mas só quem podia viver nas áreas urbanas eram os trabalhadores que trabalhavam para os nobres, seriam os nobres. Bem, a base da economia maia era a agricultura, e tinha como principais alimentos feijão, tubérculo e o milho. Tinha um sistema de irrigação muito avançado, o que favoreceu muito as atividades econômicas. Algo que foi espetacular naquela época, justamente para a tecnologia, foi o relógio maia, que eles calculavam tudo tirando base da matemática. Ou seja, eles desenvolveram os números decimais. Assim eles conseguiram fazer um complexo calendário, que tinha em torno de 18 meses e 20 dias em cada mês. Era mais preciso até mesmo que o nosso, que a gente usa o estilo gregoriano hoje em dia. E esse calendário foi o que preveu, o que influenciou no feito do filme de 2012, que foi quando os maias preveram que o mundo ia ser o fim do mundo. Só que foi apenas um mito que acreditaram até passado, do dia 21 de dezembro de 2012. Bem, sua religião era politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses. Os maias eram conhecidos como representantes dos deuses aqui na Terra. E assim, os maias eram bem desenvolvidos também na sua arquitetura, pois eles fizeram várias pirâmides e desenvolveram, como eu já falei anteriormente, a matemática que serviu para calcular precisamente as medidas que seriam feitas as pirâmides.
Segundo historiadores, a cidade de Azteca foi fundada em 1325 e eles, a partir disso, eles começaram a dominar povos vizinhos e dando início à criação do grande Império Azteca. A principal atividade deles eram as guerras, que por meio das guerras eles conseguiam dominar povos vizinhos e sociedades e assim obrigando eles a pagar impostos e tendo autoridade política e militar. A sociedade era hierarquizada e rigorosamente dividida. Eles possuíam um imperador, que era o mesmo do chefe militar, que comandava o povo. A nobreza também era composta por sacerdotes e por militares, certo? A camada inferior era composta por artesãos, camponeses e trabalhadores urbanos, certo? E essa camada inferior, ela era obrigada pelo imperador a coagir por trabalhos compulsórios, que seria exercer trabalhos compulsórios, ou seja, nas construções políticas, que seriam canais de irrigação, templos, pirâmides, estradas e... Os povos astecas desenvolveram várias construções agrícolas, dentre elas a Dená e as Chinampas, que eram ilhas em que eles cultivavam. Eles plantavam alimentos e colhiam alimentos como milho, tomate e cacau. E naquela época, o cacau era a moeda desse povo. Falando sobre a religião, esse povo era um povo politeísta, pois eles acreditavam em vários deuses. E os deuses nos quais eles acreditavam eram os deuses da natureza, que seriam o sol, a lua, a chuva, o trovão, entre outros fatores naturais. E um caso bem interessante é que eles achavam que o sangue humano deveria, se ele não fosse, no caso, oferecido ao sol, a engrenagem da Terra pararia, ou seja, o mundo pararia de girar. E existem vários sacrifícios para deuses, por exemplo, para o deus da chuva. Eles colocavam crianças no cume da montanha, e porque dizia que quanto mais a criança chorasse, mais o deus da chuva, no caso, faria chover naquela região, o que iria favorecer a produção agrícola daquela região. Durante o Império de Montezuma II, no início do século XVI, a cidade de Azteca é composta por 500 cidades, nas quais todos pagavam impostos. O Império Azteca começou a decair a partir de 1519, com a invasão dos espanhóis, que tomaram posse de todos os objetos valiosos que eram feitos de ouro. E não satisfeitos apenas com a tomada das riquezas, eles escravizaram os astecas, forçando-os com que trabalhassem nas minas de ouro e de prata daquela região. Bem, os Incas habitavam a região da Cordilheira dos Andes, na América do Sul. As regiões conhecidas hoje como Chile, Bolívia, Equador e Peru. Fundaram a capital Cusco, que foi dominada em 1952 pelos espanhóis. Existia um imperador chamado Sapa Inca. Ele era como Deus nessa terra. A sociedade era hierarquizada. Era dividida em 3 camadas. A primeira eram os nobres, os governantes, que eram nobres governantes, chefes militares, juízes e sacerdotes. A segunda camada era a média. Era dividida por funcionários públicos e trabalhadores especializados. E a última camada era artesãos e camponeses. Essa última camada pagava os impostos E eram para mais o rei. privilegiados. Altos impostos para o rei, como em mercadorias e também trabalhos em obras públicas. A agricultura dos Incas era extremamente desenvolvida, pois eles plantavam em terraços, que eram degraus na costa das montanhas. Cordilheira dos Andes. Eles plantavam e recolhiam feijão, milho e batata.
Eles também fizeram vários desvios dos rios para correr diretamente nas suas aldeias. Eles domesticavam lhamas e também era como meio de transporte. Também pegavam a lã, a carne e o leite. E também tinham vários outros animais, como alpaca. Lá eles criaram um sistema de quipo. Eles anotavam tudo nesse quipo, que era o sistema de contagem. Com isso eles foram ficando mais organizados. Eles eram bastante desenvolvidos, mas não conseguiram desenvolver a escrita. E é isso.